Este programa é patrocinado por Brands Community, Randstad e Sociedade Ponto Verde. Agosto continua a ser um mês de eleição para as férias de muitos portugueses que aproveitam para descansar e repor energias, depois de um ano que voltou a ser desafiante para todos nós. É por isso que nesta emissão queremos recordar histórias inspiradoras. E quando o tema é a liderança, há sem dúvida um nome que se destaca no mundo empresarial português. O comendador Rui Nabeiro é certamente uma das personalidades mais acarinhadas e admiradas no nosso país, com quem estamos sempre a aprender. Não é por acaso que esta semana tudo começa em Campo Maior, com espírito de celebração. Do que é feito um bom líder? Certamente de determinação e visão para o negócio, de ambição e resiliência. Mas há líderes que se distinguem de todos os outros, graças à capacidade de motivar, influenciar e inspirar de forma positiva todo um país. De Campo Maior para o mundo, Manuel Rui Azinhais Nabeiro criou no início da década de 60 a Delta Cafés, dando origem a um grupo empresarial que hoje lidera o mercado nacional e que se tem vindo a expandir além fronteiras. Aos 91 anos, o comendador continua a inspirar-nos. No dia do aniversário, celebrou-se a vida e o legado de um homem empreendedor, que é uma referência para muitos portugueses. Sabe, este exemplo não o digo com vaidade, porque aqui não há vaidade nenhuma, aqui há humildade e há a forma de dar orgulho para isto, que é aquilo que o mundo tem que realmente fazer. Mas uma classe que eu queria cumprimentar era aquela classe que era a nossa, dos nossos colaboradores, para começarem a continuar a pensar que isto não é uma festa só, é uma homenagem a uma determinada pessoa que tem um determinado sentido e, portanto, até na FIA que a criei, foram os meus colaboradores, foram os meus familiares que criaram e, portanto, estou extremamente feliz porque isso aconteceu e pode levar exemplos a mais sítios. Olá, senhores comentadores. É um prazer estar aqui hoje. 9 décadas celebradas ao lado de familiares, amigos e parceiros de negócio neste evento especial realizado num dos armazéns da Delta Cafés, em Campo Maior. Um dia de emoções fortes, onde se recordou o trajeto deste homem que se tornou num exemplo de humanismo e de proximidade à população, valores que procura promover desde sempre e que mantém dentro das portas da empresa que fez nascer. É um privilégio enorme poder partilhar desta história. Obviamente que é um enorme orgulho aquilo que sinto neste homem, neste ser humano maravilhoso que ele é, pelos ensinamentos que nos traz, pela humanidade acima de tudo que ele nos faz sentir e também por aquilo que de alguma maneira nos inspira também a fazer. O desafio é conseguirmos de facto manter esta autenticidade que ele de facto tem e que é tão genuíno. Eu sei que ele não faz as coisas de facto só para parecer bem. A mim tem-me acima de tudo levado a que esta percepção e que este amor que temos sempre pela família todos os dias seja uma alegria e uma comunhão dos nossos interesses para com a família e para com todos aqueles que nos acompanham. Nós tratamos a família como ela tem que ser tratada, com amor, com respeito, com dignidade e, acima de tudo, com aquilo que foi uma palavra que hoje se utilizou muito, que foi a proximidade. A vida é mesmo assim. Dá-nos tempo e espaço. Cabe a nós preenchê-los. Rui Nabeiro preencheu o tempo e o espaço com um sonho perpetuado na economia e em cada café que muitos portugueses continuam a saborear. É o autor de uma história que nos mostra que é possível vencer com honestidade e integridade, mesmo em tempos adversos. E o mundo, neste momento, exige que estejamos à espreita do que é que realmente nos pode perturbar no nosso cotidiano. Há que saber fazer as coisas com determinada tranquilidade e calma. Mas que temos de estar muito atentos
muito próximo das circunstâncias e o país tem que sair desse marasmo daqui, passar para aqui. É o mais recente investimento da Brunswick em Portugal. A empresa assume-se como a maior produtora mundial de barcos de lazer e de recreio. Nas margens do Rio Minho, a ampliação da unidade industrial vai permitir aumentar a capacidade de produção. Este espaço é a nossa 7ª nave. Será o nosso espaço produtivo para os tais 4.000 barcos que nós pretendemos fazer no futuro, ou seja, para 2023, que estamos a preparar com todo cuidado. Em Vila Nova de Cerveira, atualmente, os 850 colaboradores constroem cerca de 3.000 barcos com dimensões que podem chegar aos 9 metros. A empresa refere que produz cerca de 25% do total expedido na Europa, mas quer continuar a crescer. Para isso, aposta na contratação de novos colaboradores e acredita que a diversidade e a inclusão são elementos fundamentais quando se pensa na formação de equipas. Em primeiro lugar, a estratégia de recursos humanos é muito voltada para as pessoas, ou seja, as pessoas são colocadas num primeiro lugar. E depois, quando nós falamos em diversidade, como eu estava a dizer, é muito orgânico, é muito natural. Nós não pensamos propriamente em cumprir cotas. Nós pensamos é que as pessoas são valorizadas e são importantes pelas suas competências, aquilo que são as suas perspectivas, ideias, o que podem crescer para nós. Sabemos que isso inspira a inovação, sabemos que para evoluir não podemos ter uma equipa totalmente igual. Quanto mais diversas forem as pessoas que nós temos cá, também melhor será o nosso resultado e o nosso sucesso. A diversidade e inclusão foi um indicador incluído no Global Competitiveness Report do Fórum Económico Mundial em 2018. As empresas são um reflexo da sociedade e num mundo cada vez mais diverso e com as novas gerações despertas para estes temas, as organizações têm de dar resposta à mudança. Não só quando se fala em ter equipas diversas, mas quando se promove uma política de igualdade de oportunidade para todos. Mas há ainda um caminho a percorrer em Portugal, segundo o estudo Diversidade e Inclusão, desenvolvido pela Sair da Casca e a revista RH Magazine. O tema hoje não está nas prioridades das empresas ainda, mas 90% dos diretores de recursos humanos acham que nos próximos 2, 3 anos vai ser top das prioridades. As pessoas que responderam têm plena noção de que a diversidade está ligada à inovação, por isso já têm esta convicção, mais de 30% delas, não é? Isso é ótimo. O que me preocupa mais, talvez, é que quase metade, mais de metade das empresas não têm ainda um instrumento de política de inclusão e diversidade. O tema tem despertado a atenção da Stellantis, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, com marcas como Opel, Peugeot, Citroën e Fiat. Com cerca de 2.000 colaboradores em Portugal, 900 na fábrica de Mangualde, na antiga PSA, a empresa aposta também na diversidade. Apesar da crise de fornecimento de componentes que tem provocado paralisações na produção na indústria automóvel, incluindo na Stellantis Mangualde, a diversidade é um fator preponderante para uma equipa composta por 15 nacionalidades. Eu não posso querer ter uma cultura de diversidade aceitando religiões ou idades ou géneros se depois não crio um ambiente de abertura e de partilha. Portanto, ao integrarmos diferentes pessoas provenientes de diferentes origens, vamos encontrar diferentes formas de fazer, de pensar, de estar, que nos vão fazer também repensar a nossa forma, não é? Refletir e aprender com o próximo. Portanto, é uma riqueza de aprendizagem, basicamente. Desde 2017 que a fábrica da Coca-Cola em Azeitão ganhou um novo ritmo. Aqui produz-se mais de 90% das bebidas do grupo que se vendem em Portugal, numa produção constante de novas receitas, materiais e embalagens que dão origem à política de sustentabilidade da empresa. É a inovação em forma de uma garrafa, que se quer icónica, mas mais amiga do ambiente. A Coca-Cola é conhecida pela sua iconicidade da sua garrafa.
De facto, a Coca-Cola tem uma garrafa única, exclusiva e já vem desde 1915, portanto é uma garrafa que, pelo contacto, até mesmo no escuro, é uma garrafa que é extremamente reconhecida, e aquilo que temos vindo a fazer é no âmbito da redução da quantidade de materiais que utilizamos na produção das nossas embalagens e dos nossos produtos. Para além disso, temos investido muito naquilo que é a inovação e desenvolvimento de novas tecnologias e novas embalagens, incorporar material reciclado nas embalagens que colocamos no mercado, aumentar a reutilização de embalagens reutilizáveis, e é este tipo de soluções e de alternativas que queremos introduzir no nosso mercado. É o caso de Sprite. A bebida do portfólio da Coca-Cola ganha agora uma nova cor, fazendo parte das 99% de embalagens recicláveis que são colocadas no mercado pela empresa. A categoria de lima-limão, aqui é onde está inserida a Sprite, é uma categoria tradicionalmente vista como uma coloração verde. E aquilo que nós fizemos, somos um pouco arrojados e ousados, foi aumentar a reciclabilidade das nossas embalagens, foi passar Sprite a PET transparente, o que permite também uma maior reciclabilidade desta embalagem e permite também aumentar a circularidade destas embalagens. Eu digo que isto é ousado porque, comparativamente nesta categoria, as outras embalagens continuam com um PET colorido, um PET verde ou um PET ainda com uma coloração não tão forte. Fazer esta alteração é uma alteração crítica para o nosso negócio e também ambiciosa no sentido de o consumidor identificar uma categoria de lima-limão numa embalagem transparente. O que é importante reforçar é que neste momento todas as nossas embalagens, ou todo o nosso portfólio em PET, todo ele é transparente. As embalagens são um dos 6 pilares estratégicos de sustentabilidade da Coca-Cola, que quer criar um impacto mais positivo no planeta, atuando em toda a cadeia de valor. Comparativamente a outras indústrias, a nossa não é de facto aquela a mais poluente, mas sabemos exatamente qual é a nossa responsabilidade. E compete-nos a nós e utilizarmos as nossas marcas como um veículo de comunicação para toda a comunidade e para toda a nossa sociedade. Adicionamos a isto também, não menos importante, programas que permitam consciencializar, informar e formar os nossos jovens, os nossos cidadãos, como é o programa Mares Circulares, que é um programa extremamente robusto, que vai desde ações de limpezas de praia, formação e consciencialização em escolas, reutilizar estes resíduos que são encontrados nestas limpezas de praia. E, portanto, tudo isto faz parte de uma estratégia global, faz parte de uma estratégia de consciencialização e de informação ao consumidor que, de facto, a reciclagem e esta circularidade das embalagens é importante. Uma marca que diz querer continuar a refrescar o mundo, tornando mais verde o negócio e o próprio planeta. A sustentabilidade é uma parte, ou a parte mais importante do nosso negócio. Sem planeta, sem consumidores, não existe negócio, e por isso é que nós, de alguma forma, trabalhamos com o nosso plano de ação de sustentabilidade, que é um plano extremamente avançado, extremamente evoluído, com metas extremamente ambiciosas e muito bem definidas. O nosso objetivo é reduzir a nossa pegada, é fazer com que o nosso produto continue a refrescar o mundo e a chegar a todos os consumidores e que, no fim de contas, este produto chegue ao nosso consumidor com a menor pegada possível e, se possível, até 2040, com uma pegada totalmente neutra, que é aquilo que nós ambicionamos. Da sustentabilidade à inclusão, são muitos os temas que fazem hoje parte do propósito das marcas e das empresas, que têm de estar preparadas para um mundo em constante transformação. No Imagens de Marca, a nossa missão passa também por acompanhar todas as tendências do mercado. E mesmo em tempo de férias, já sabe que estamos sempre a um clique de distância, no nosso site, redes sociais ou no Empower Brand Channel no YouTube. Nós regressamos à antena da SIC Notícias na próxima semana. Esperamos por si, desse lado, como sempre. Até lá! Este programa é patrocinado por Brands Community, Randstad e Sociedade Ponto Verde.